Olá, eu sou o Léo Jesus e nesse vídeo eu vou contar para você essa que pode ser a informação mais terrível que a Bíblia pode ter pra gente, tá? E quando eu digo pra gente, é pra nós, seres humanos. Sou cristão, creio totalmente na Bíblia e acredito que existem coisas que a Bíblia nos diz que podem ser e soar terrivelmente para nós. E que aparentemente elas podem parecer não ser tão terríveis assim. Que em muitos momentos muita gente diz que é algo bom para nós, que é algo que nós merecemos ou que por isso existir ou isso ser dessa forma poderia soar como tão bom e não ligam para isso. Só que para mim a informação mais terrível no ponto de vista do ser humano que a Bíblia transmite é que Deus é bom. E por que isso deveria ser tão terrível? Léo Jesus, você tá louco. Se Deus é bom, por que isso deveria ser terrível? Por que isso é tão assustador quanto você tá colocando aí na thumb e no título? Você só fez um clickbait. E não, eu não acredito nisso. Não acredito que isso seja um clickbait. Não acredito que isso seja loucura na minha cabeça. Porque no final das contas, se Deus é bom, se Deus é santo, Deus é justo, e ele contém em si todos esses atributos, isso deveria nos fazer temer e tremer. Isso deveria trazer para a gente uma sensação de quem somos, o que somos e o que estamos fazendo perante essa bondade, essa santidade e essa glória de Deus. Isso pode soar como maravilhoso aos nossos ouvidos, que nós servimos a um Deus bom, a um Deus santo, a um Deus justo, mas nós nos esquecemos no final das contas que nós não somos bons, que nós, seres humanos, não somos justos. Assim como diz em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Vamos fazer uma analogia. No princípio criou Deus céus e terra, como diz em Gênesis. Mas no jardim ele colocou uma árvore do conhecimento que tinha o seu fruto, que era proibido de que o homem e a mulher comessem. Ele deu todo o jardim para Adão e disse: cuide, zele, mas daquela árvore você não vai tomar. E ele, junto a Eva, tomaram daquele fruto. E por um pecado, eles foram destituídos da glória de Deus. A palavra diz que Deus os lançou fora do Éden. Deus tirou eles da sua companhia diária, porque Deus descia todos os dias e falava com Adão, falava com Eva, falava com eles diretamente, tratava como um amigo, como seu semelhante. E nós, devido a esse pecado original, nós não temos mais exatamente a semelhança de Deus, mas nós, como a palavra diz, nós somos feitos à imagem de Adão, a semelhança de Adão. Porque por um homem entrou o pecado no mundo, e por conta dele o pecado permaneceu. Então veja, se Deus é bom, isso é sim uma notícia terrível para nós. E por que isso é terrível? Porque se Deus é bom, santo e justo, no auge da sua sabedoria, no auge da sua consciência, no auge da sua bondade, você deveria saber que você não é bom. Porque Deus não peca, Deus ele é justo, Deus ele é santo. Ele não comete um erro, ele não pensa errado, ele não faz errado. Mas nós, a todo tempo, a semelhança de Adão que cometeu um pecado, quantos pecados mais nós cometemos? Quantas e milhares de coisas nós fazemos de errado todos os dias? Imagina se Deus pega um pendrive, coloca na sua cabeça, extrai todas as imagens que você pensa no seu dia a dia. As coisas, as mentiras, os atos terríveis que você já cometeu um dia que nem o seu melhor amigo, nem a sua mãe, o seu pai sabem do que você já fez. As coisas que você faz secretamente e ninguém sabe. E Deus coloca num telão e mostra para todas as pessoas verem. Como você se sentiria? Como você ficaria? Você se orgulharia de tudo isso?
É. Então imagine, se Adão, por causa de um pecado, foi destituído da graça de Deus, da glória de Deus, da presença de Deus, imagine nós, que pecamos de uma forma que não existe caderno que poderia anotar, não existe um computador que poderia somar todas as vezes que nós cometemos esses pecados. Esses somos nós, sem Cristo. E por isso Deus, no auge de sua misericórdia e no tamanho de sua glória, definiu que seu Filho, Jesus Cristo, deveria vir para essa terra. Mas ele veio, ele andou, ele pregou, foi santo, foi justo até o fim, não cometeu um pecado. Se fez pecado por nós naquela cruz, naquele madeiro, ele salvou todo aquele que crê em seu nome. E aí está a questão. Todo aquele que crê. Será que nós cremos verdadeiramente como deveríamos? Porque crer não é você ir na igreja e falar: Senhor, eu faço uma oração e aceito que você entre no meu coração. Isso não é crer. Crer é corresponder a Deus todos os dias, demonstrando que os frutos do Espírito Santo, que uma vez te selaram, te transformaram, que te transformou, que isso é manifesto, que isso se torna vida. Porque como Deus diz em sua palavra, Cristo diz que a árvore boa, ela dá bom fruto, mas a árvore má, ela dá mau fruto. E o que nós entendemos por bom ou mau fruto? Bem, Deus diz que se Ele é na sua vida, se Cristo é quem você diz que Ele é, a obra da salvação ela não vai parar. Aquele que roubava, ele já não rouba mais. Aquele que mentia compulsoriamente, ele já não mente mais. Aquele que cometia pecado, lascívia, adulterava, já não faz mais isso. Porque Deus, através do seu Espírito Santo, passou a habitar nele. Desde o momento que ele decidiu, que ele entendeu, que ele creu e que, acima de tudo, o maior fruto de que essa conversão foi verdadeira é manifesto, de que ele se arrependeu. O arrependimento ele é constante. A transformação que Deus faz naquele que crê nele, ela não para. E por isso que Deus diz que a árvore boa dá o bom fruto. Porque ele planta em nossos corações uma árvore de arrependimento, uma árvore de transformação e de salvação. E essa árvore jamais vai parar de dar frutos bons. Porque imagine, você vai e planta uma árvore de uma árvore de manga e ela começa a dar uva. Ou sai uma jaca daquela árvore. Aquele fruto, ele não é condizente com o que foi plantado. E isso somos nós quando Deus planta em nós a salvação e continuamos pecando. Quer dizer que verdadeiramente a salvação ela não foi plantada em nós. Que verdadeiramente nós não cremos em Cristo, porque se nós passamos a crer, nós não vamos continuar pecando desenfreadamente. Mas aí você vai dizer para mim: Léo, você é cristão, você está falando isso e você não peca? Não, eu peco. Só que um fruto do cristão é entender e se arrepender e dizer que e saber que ele pecou, mas sempre buscar se afastar daquilo. Eu tive uma trajetória de vida muito longa antes de ser cristão, que eu fiz diversas coisas erradas, das quais que depois que eu me converti eu jamais me alegraria em voltar a fazer. E que eu abandonei essas práticas e que eu não volto atrás. É uma transformação diária, não é fácil, é uma luta, mas que na graça e na misericórdia de Deus, crendo, esse processo de santificação, vivendo de hoje até a eternidade, ele é constante. Nós só nos afastaremos totalmente quando o nosso corpo glorificado for por Cristo. E voltando ao tema principal, por que Deus ser tão bom assim é terrível para nós? Porque é simples. Ele é bom e nós não somos.
E diante disso, há algo que Deus diz em sua palavra que ele faria, que seria derramar sua ira santa e justa sobre nós. Mas ele definiu, assim como eu já disse, que Cristo viria e nos salvaria. E mediante essa salvação em Cristo, crendo, nós já não somos mais dignos dessa ira. Mas por que não somos? Porque não é a sua obra que você entende no final das contas que sempre é má. Como diz em Isaías, as nossas melhores obras são piores que trapos de imundície. E se você não sabe o que é trapos de imundície, naquela época é um termo bonito para falar que eram os panos de quando a mulher estava no seu período de fluxo menstrual e que na lei judaica ela se tornava impura ao longo desses dias, né? Então as nossas melhores obras, elas são piores que esses panos. Elas são piores que isso. Elas são piores, as nossas melhores obras são piores do que qualquer bondade de Deus. Porque Deus nunca pecou. Deus não peca. E isso deveria sim fazer nós temermos e tremermos. Porque se um Deus justo e santo como ele é, existe, e ele não pode se juntar ao pecado, ele não pode amar o pecado, ele não poderia perdoar você. Por isso que Cristo veio. Por isso que Cristo se colocou naquela cruz. Para que nós pudéssemos ter esse perdão. Mas esse perdão ele é condicionado, essa crença ela é totalmente condicionada na obra de um, que é Cristo. Não existe um outro caminho. Não existe uma outra jornada. Não existe um intermediador. Não existe quem vá rogar por você. Só existe um, na sua obra perfeita e salvadora, que nos concedeu a possibilidade de sermos salvos, que é Cristo. E é só crendo totalmente nessa obra salvadora, nessa salvação que vem dele, que nós podemos ter acesso ao Pai. Não há outro caminho. Para que essa bondade que deveria nos fazer tremer e temer se torne verdadeiramente bondade em nossas vidas, para que nós possamos ser salvos. Esse é o único caminho. E se você escuta isso, de que Deus é bom e você não treme com isso, que você não sente nada com isso, mesmo olhando para si e sabendo que você deve todos os dias se arrepender, revise sua vida. Revise o seu caminho. Porque a palavra também diz, no final, que Jesus ele vai voltar em glória e em poder. Dessa vez não para se colocar numa cruz, não para morrer em nosso lugar, mas para julgar todos aqueles que são vivos e mortos. E quando diz vivos, são os que foram salvos. E quais foram salvos? Aqueles que creram em seu nome. Aqueles que creram na obra de um que salvou a todos aqueles que creem. E os mortos são aqueles que não creem. Todos nós somos feitos para uma eternidade. A questão é que a obra de um, que é Cristo, crê nessa obra, crê, chegar diante do justo juiz e dizer: Senhor, verdade, eu não tenho nada que me orgulhar. Só uma coisa eu trago, só uma coisa eu tenho, que é a minha crença real, verdadeira, de que o seu filho me salvou naquela cruz e nada mais importa. E que depois que eu criei nisso, que eu fui apresentado a essa verdade única e exclusiva de que Deus se fez carne e me salvou, só isso pôde me salvar. E eu estou diante de ti clamando, Senhor, pois eu criei no seu Filho. Esse é o único meio de nós entrarmos na eternidade com Deus. Porque senão, a palavra também diz que muitos que dizem, inclusive, Senhor, Senhor, ele dirá que não os conhece e eles serão lançados ao lago de fogo.
Essa é uma verdade da qual nós não podemos ficar inertes, de que Deus é bom, de que Deus deu o seu Filho, e que, se nós não cremos nisso, também é uma decisão. Só existe algo a ser feito perante isso. Só existem duas opções. Ou você crê de que Ele é Senhor, e que Ele é Salvador, e que Ele colocou o seu próprio Filho para nos salvar, ou você ignora isso, mas se torna culpado de seu sangue e aguarda na realidade vindoura, que é o juízo, o pagamento de todos os seus males. E isso sim deveria fazer você temer e tremer. Porque a bondade de Deus não é só nos salvar, mas também aqueles que não creem condenar e receberem em si o pagamento de todo o seu mal. Porque Deus não é obrigado a nos salvar. Deus é justo, Deus é santo. E se Ele te salvou, e se você crê nesse nome, é porque a graça dele te alcançou. Então viva como Cristo direcionou. Dê os frutos que Cristo plantou em você. Ore, busque, creia, se arrependa, porque Ele é Salvador. E breve Ele virá. Amém.